Bom dia, na paz do Senhor. Rafa, desculpa aí o atraso, tá? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Mais uma vez esteja conosco, Senhor, nos dando a direção daquilo que nós precisamos aprender da tua parte. Peço que o Senhor nos abençoe essa manhã, cada irmão que está aqui, aqueles que vão acompanhar pela live. Mais uma vez, seu nome seja glorificado, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa vai ser a última aula comigo, né, desse ano. Semana que vem é ceia, então a aula é aqui em cima com o pastor Dorival. E no outro domingo é a última aula. Então, normalmente é lá embaixo, todas as salas. Tá? Então, comigo é a última. Então, a gente vai encerrar esse tema aqui. Esse tema é escatologia individual, né? A gente já falou de algumas coisas. Então, hoje a gente encerra com essa pergunta aí. Ó. Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos. Na última aula a gente falou da questão das chaves, né? Que existe uma lenda urbana gospel que fala que Jesus foi no inferno e pisou na cabeça do Satanás e tomou a chave da morte do inferno dele, né? E a gente viu que não, isso é lenda. Isso não é verídico. Na verdade, quem teve a chave significa autoridade, né? Sempre quem teve autoridade sobre a morte foi Deus. E ele passou essa autoridade para Jesus uma vez que Jesus venceu a morte. Tá? Então, Satanás nunca teve chave de nada, nem do inferno, nem de lugar nenhum. Nem lá ele está e nem para lá ele vai. Tá? A gente falou isso na última aula. Outra lenda é essa aqui. Não tanto uma lenda como a primeira, né? Mas a gente vê por aí alguém falando isso. Que Jesus foi no inferno pregar aos mortos, com base em nenhum versículo. A gente nunca pode, né, se basear uma doutrina num versículo apenas, né? A gente tem que considerar todo o contexto bíblico. Então a gente vai ver isso aqui e vamos ver também se a gente vai ter lembrança lá na eternidade, né? Se a gente vai lembrar de quem a gente era, das coisas aqui desse mundo. A gente vai lembrar ou não lá na eternidade, que é outra coisa que a gente tem dúvida, né? Aí a gente encerra a escatologia individual. Então, respondendo essa pergunta aí, Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos? Quem ensina isso? Ensina baseando nesse texto aqui, que está lá em 1 Pedro 3, 18 e 19, que diz assim, ó, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então isso aqui, se baseia nisso aqui para dizer o quê? Como assim? Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, quer dizer, esses espíritos são as pessoas que morreram e estão lá no inferno, e Jesus foi lá e pregou para essas pessoas. Se usa esse texto para justificar essa ideia, tudo bem? Agora, vamos ver o texto todo. Olha a importância do contexto, né? Quando a gente lê o contexto, já a maior parte desse entendimento errado já deixa de existir. Porque normalmente as pessoas que ensinam isso vai ler até aqui, né? Até o versículo 19. Mas vamos ler tudo agora. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, ao 20, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então, esse versículo 20 já dá a ideia do que ele está falando, já dá para entender do que ele está falando.
Ele está falando em algum momento na história, ele identifica esse momento, né? Que esses espíritos ao qual Jesus pregou fazem parte de um período da história. Que período é esse? Vamos ler de novo. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Está falando de um período específico aqui. Enquanto a arca era construída, nela algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Então ele está falando do quê? De pessoas dos tempos de Noé, onde Deus estava por meio de Noé anunciando que viria um juízo sobre a terra, que as pessoas deveriam se arrepender, porque se elas não se arrependessem, elas experimentariam um juízo de Deus. E Deus foi aqui, Deus foi longânimo, né? Algumas Bíblias vai traduzir como longânimo. Longanimidade é o mesmo que paciência. Deus ele foi paciente enquanto Noé construía a arca, ele ia pregando o quê? A palavra de Deus, o evangelho, para aquelas pessoas. Só que essas pessoas elas foram desobedientes. De modo que somente naquele momento 8 pessoas foram salvas. Quem são essas pessoas? Noé e sua família, né? Noé, os seus filhos, suas noras. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Certo? Então aqui a gente já começa a entender que, peraí, talvez ele não está falando de espíritos. Talvez ele está falando de que no tempo de Noé, Noé foi usado por Deus, no Espírito de Cristo, para pregar o quê? Para pregar, para anunciar. Que na verdade é o que a gente faz hoje, não é isso? Não é isso que a gente faz hoje? A gente não prega o evangelho para que as pessoas ouçam e se convertam e se arrependam dos seus pecados? Então, fazendo uma comparação, a igreja não é meio que a arca? Vocês concordam ou não? Onde tem todo tipo de animal. Assim como na arca. Mas dá para fazer essa analogia, né? O próprio Jesus falou, né? Que nos dias da sua vinda, seria como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra. Lembra que ele falou isso lá em Mateus 25? Jesus fala isso. Mas vamos lá, vamos ver entender um pouco melhor isso aqui. Oi? Das pessoas, é isso que a gente vai entender pelo contexto. Olha só. Biblicamente, não há nada que possa afirmar que Jesus desceu ao inferno. Não tenho nada aqui na Bíblia escrito, Jesus foi lá no inferno. Tem textos que tem que ser entendido dentro dos seus respectivos contextos, é o que nós vamos ver aqui. A Bíblia apresenta uma estrutura perfeita, por isso, um texto bíblico jamais deve ser interpretado fora do seu contexto, ou de forma isolada. É incoerente com as restantes escrituras. Então, a regra básica da hermenêutica, qual que é? A hermenêutica é a arte de interpretar, né? A ciência de interpretar o texto. Quando a gente lê um texto, um versículo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse versículo e ler o que vem antes e o que vem depois. Certo? Isso, então, você primeiro vê o contexto imediato. Qual é o contexto imediato? É o que vem antes e o que vem depois. Depois, você lê o capítulo todo, né? E depois, não foi suficiente? Lê o livro. Lê o livro todo. Legal, li o livro todo. Esse livro está dentro de onde? Do Antigo ou do Novo Testamento? Aí você vai investigando. Outras perguntas que a gente precisa fazer. Quem foi que escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? São perguntas que a gente tem que fazer quando a gente lê um texto bíblico. Para quê? Para que a gente possa compreendê-lo dentro do seu contexto. Porque se eu tirar ele do contexto, eu vou inventar um monte de coisa. Coisa que não existe. Ou eu vou achar que eu pego um determinado versículo lá do Antigo Testamento, eu leio esse versículo e eu acho que ele é para mim. Eu acho que ele é uma fórmula de Deus para mim. De modo que, se eu fizer igual, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com um cara lá do Antigo Testamento. Só que a Bíblia não é um livro de fórmulas. A Bíblia não é o livro do Harry Potter. Um livro de encantamentos, onde você fala um sim, salabim e a mágica acontece.
Não é a caixinha de promessa. Eu aceito a caixinha de promessa desde que também tenha a caixinha dos ameaços. Se tiver a caixinha dos ameaços, eu aceito a caixinha das promessas. Porque a Bíblia não é só de promessa, né? A Bíblia fala de juízo também, fala de condenação. Então, se tiver a caixinha dos ameaços, eu aceito a caixinha de promessa. Porque aí você abre uma de promessa e uma de ameaça. Aí tá certo, aí equilibra. É. Entendeu? Mas você entendeu essa questão? Então veja, a Bíblia, no contexto geral, ela vai ensinar que, de modo algum, uma pessoa que morreu, ela vai ter uma outra oportunidade de se arrepender dos seus pecados. No contexto geral da Bíblia é isso. Então, você não pode pegar um versículo isolado e achar que ele está contradizendo todo o restante da Bíblia, como esse texto de Pedro. Porque dizer que Jesus pregou para os mortos, após, né, a morte dessas pessoas, ele vai estar contradizendo tudo o que ele ensinou. E o que os apóstolos e os profetas ensinaram. Entendeu? Então, do que se trata, então? Se trata de uma má interpretação minha com relação ao que Pedro está falando. Certo? Vamos lá. Portanto, a interpretação do texto acima, mais coerente com a Bíblia, né, à luz da palavra de Deus, é aquela que diz que Cristo pregou aos mortos quando estes ainda estavam vivos na terra. Em que momento? A gente já viu o momento, ele marcou o momento histórico. Em que momento Cristo pregou para essas pessoas quando elas ainda estavam vivas? No momento da Arca de Noé, no momento do dilúvio, antes do dilúvio. Estão entendendo ou não? Vamos lá. Ó. É fácil perceber isto em 1 Pedro 1. O apóstolo afirma categoricamente que o Espírito de Cristo é quem conduzia os profetas em suas pregações. Vamos ver esse texto. Olha o que diz. 1 Pedro 1, 9 a 11. Ó, diz assim, 1 Pedro, ainda dentro da carta de Pedro, né? A gente leu o capítulo 3, agora a gente vai voltar um pouquinho. Capítulo 1. Para a gente entender que Noé pregou pelo Espírito de Cristo para aquelas pessoas antes do dilúvio, para que elas se arrependessem. Só que elas desobedeceram e por conta disso hoje elas são espíritos em prisão. Hoje ou no tempo que o apóstolo Pedro escreveu. Tudo bem? Então vamos lá. Aquelas pessoas estavam vivas quando? No momento antes do dilúvio e Jesus usou Noé, né, para que pudesse avisar aquelas pessoas do juízo que viria, assim como a gente faz hoje. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação, a respeito do quê? A interpretação. Ó, vamos interpretar. Nós estamos falando de quê? Salvação, né? Ó, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro está falando para a igreja, vocês estão alcançando a salvação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas estão aonde mesmo? No Antigo Testamento. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Deixa eu ler de novo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Então vamos lá. Os profetas eram aqueles homens do Antigo Testamento, porta-vozes de Deus, anunciando ao mundo, anunciando a Israel e ao mundo que existe um Deus único e verdadeiro, que esse Deus é justo e que ele age com justiça para aqueles que praticam o mal. Os profetas ensinavam isso, ensinavam arrependimento para que os povos, as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para o único Deus verdadeiro e abandonassem a idolatria. Porque se eles continuassem nos seus pecados, eles experimentariam a ira ou a justiça de Deus. Essa é a mensagem básica dos profetas. E Pedro está falando que esses profetas falavam por meio de um Espírito, que é o Espírito de Cristo. Ó, o Espírito de Cristo que neles
Estava. Então os profetas estavam falando por meio do Espírito de Cristo. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. O Espírito de Cristo aqui é o mesmo Espírito Santo? Sim, é. Só existe um Deus, só existe um Pai, só existe um Filho, só existe um Espírito. O Espírito Santo ele recebe diversos nomes, porque os nomes do Espírito que o Espírito recebe, eles caracterizam a obra do Espírito naquele momento. Então, por exemplo, o Espírito Santo, porque é o Espírito que promove a santidade, certo? O Espírito da graça, porque é o Espírito que mostra a graça de Deus. E o Espírito de Cristo é o Espírito que fala de Cristo, que aponta a Cristo. Então, os profetas estavam falando por meio do Espírito de Cristo, no que sentido? A partir do momento que eles anunciam que o juízo de Deus viria, que as pessoas estavam em pecados e que elas deveriam se arrepender, ela está mostrando que a obra de Cristo, porque a obra de Cristo é uma obra redentiva, que vai apontar para os nossos pecados e vai apontar para a salvação dos nossos pecados. Então o Espírito de Cristo é isso, é o Espírito mostrando o Cristo, o Salvador, o Redentor, o que vai redimir a humanidade por meio do seu sacrifício. Só que para isso, e a gente viu em outras aulas, no Evangelho, quando a gente falou do Evangelho todo, a graça de Deus é um presente ao qual nós recebemos, não é isso? E como é que a gente recebe a graça de Deus? Por meio da fé, certo? Por meio da fé. A graça é um presente que Deus nos dá, nós recebemos por meio da fé. E qual é como é que é a palavra? A primeira coisa que acontece em mim quando eu entendo o Evangelho, quando eu entendo a graça de Deus, o que vai causar, qual que é o efeito em mim? Isso vai causar em mim o arrependimento. Eu vou me arrepender dos meus pecados. À medida que eu conheço o Evangelho de Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. A partir daí o Espírito Santo passa a morar em mim, promove em mim um novo nascimento. Eu nasço da água, primeiro do Espírito, né? Da água e do Espírito, no sentido assim, eu sou purificado pelo Espírito, e aí eu passo a ser uma nova criatura. E a conclusão desse processo na minha vida, é que eu vou me batizar, vou mostrar publicamente que agora eu sou uma nova criatura, quando eu me batizo, ok? Mas tudo isso é o quê? Uma obra do Espírito que vai me levar ao arrependimento, a reconhecer que eu sou pecador. Então era isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. Mostravam para os povos dos seus pecados, que eles deveriam se arrepender das suas maldades. Porque Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo. E as nações, elas continuavam praticando mal e cada vez mais, e aí Deus vinha com juízo. Foi assim quando? Nesse período aqui que a gente viu nos dias de Noé. O dilúvio não foi um juízo de Deus? Por causa de quê? É só a gente ler aqui os capítulos 5 e 6 de Gênesis, que a gente vai ver, principalmente no capítulo 6, que a maldade do povo era contínua. As pessoas estavam vivendo de uma forma, elas queriam viver do jeito que elas queriam e não queriam a intervenção de Deus. E Deus enviou quem? O Noé para falar, olha, se vocês não mudarem, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir isso tudo aqui. E Noé passou mais de 100 anos falando isso para o povo. E o que o povo fez? Aceitou Jesus? Não, né? Então, o que veio em seguida? Juízo. Juízo. Então, esse é o Espírito de Cristo. Aí eu fiz essa analogia com a igreja, porque na verdade é isso mesmo. O que a gente está fazendo hoje como igreja? A gente não está pregando para esse mundo que eles precisam se arrepender dos seus pecados, porque se eles não fizerem isso, eles vão ter que encarar o juízo de Deus. E o juízo de Deus está descrito em todo o Apocalipse e vai ser deflagrado quando Jesus voltar nas nuvens. Quando Jesus vier nas nuvens, o juízo de Deus vai vir com tudo atrás dele. O que as pessoas precisam fazer então para fugir, para escapar do juízo de Deus? Se arrepender. Então a igreja ela está servindo como a arca de Deus hoje, para trazer as pessoas para dentro dela, para que quando o juízo de Deus vier, elas possam escapar, como Noé e sua família. Aí a pergunta, as pessoas estão ouvindo o que a igreja está ensinando? Quando a igreja ensina, né? As pessoas estão ouvindo? Tá parecendo que não, né? Só que
Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra também, né? E aconteceu no dilúvio, Deus avisou, o povo não se arrependeu, o juízo veio em seguida. É a mesma coisa que vai acontecer. Só que o juízo agora vai ser o juízo final. O juízo definitivo. Ok? Deu para entender esse texto aqui? Então, os profetas falaram pelo Espírito de Cristo, né? Falando, anunciando as boas novas de salvação. Se aquelas pessoas ouvissem o que o Noé estava dizendo, elas seriam salvas do dilúvio? Isso é o Evangelho, porque a gente está pregando a salvação também hoje. O Evangelho não se resume ao Novo Testamento. O Evangelho está em toda a Bíblia. Essa anunciação da salvação que há em Deus. Tudo bem? Ó, aplicando esse texto ao capítulo 3:18, que é o primeiro que a gente leu, da mesma epístola, podemos entender sem dificuldade que Cristo, através de Noé era um profeta nesse sentido, por quê? Porque ele anunciava a salvação, pregou às pessoas que desobedeceram naquele tempo e que agora são espíritos em prisão, ou seja, essas pessoas estão condenadas ao juízo eterno. Então veja, quando a gente lê então o texto nessa perspectiva aqui, ó, que Jesus pregou aqueles espíritos em prisão, pregou como? Por meio do Noé. E que espíritos ele está se referindo? Às pessoas dos dias de Noé. E por que hoje eles são espíritos em prisão? Porque eles morreram na sua desobediência. Então o que lhes resta após a morte? O juízo, a condenação. Eles estão presos nisso, porque tem como sair de lá? Após, com base no que a gente já estudou até agora, após a nossa morte, e a gente abrir os nossos olhos do outro lado, tem como reverter essa situação? Não tem. Então é uma prisão para essas pessoas. Aí, a gente tem que entender que Noé foi usado por Cristo, pelo Espírito de Cristo, para pregar a salvação. Só que as pessoas não ouviram. E Noé foi um pregador da palavra de Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Foi? Vamos ler aqui, ó. 2 Pedro 2,5. Ó, tio Teté. Fala, tio. Ó, pra você. É meu tio. Acharam? Quem pode ler para mim, por favor? 2 Pedro 2,5. Ele não cumpriu o antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Deu para entender isso aí ou não? Deus não poupou o mundo antigo, que mundo? Vamos interpretar? Que mundo que ele está falando aí? O mundo do tempo de Noé. E Noé, então, foi usado como pregador da justiça. Então, quando ele fala que desceu e pregou aos espíritos, e embaixo ele fala que é do Noé, do tempo do Noé, ele está falando isso. Esses espíritos em prisão nada mais são do que aquelas pessoas do tempo de Noé que ouviram a mensagem da salvação por meio do pregador da justiça, o Noé, mas não se arrependeram. E qual foi a consequência? O juízo, morreram nos seus pecados. Por isso elas estão presas eternamente. Presas no sentido de que agora não tem como reverter essa situação e eles vão ter que enfrentar agora o juízo final, o juízo de Deus. Então não tem nada de que Jesus desceu lá no inferno e pregou para os mortos, não tem nada a ver com isso. Ok? É só entender o texto no seu contexto. Contexto de Pedro e contexto geral. Porque ó, a gente está falando aqui, a gente está lendo aqui em Pedro e está lendo em Gênesis, não é? É o contexto geral. O Espírito de Cristo, através da vida de Noé e de outros profetas, pregou aos mortos enquanto estes ainda estavam vivos. Então, esta interpretação não exige uma suposta descida de Jesus ao inferno. Todos eles pregaram. Porque se... Deixa eu ler essa frase aqui, aí eu complemento.
Por meio do ministério dos profetas, Deus anunciou aos homens a justiça e o arrependimento. No entanto, muitos deles rejeitaram a revelação de Deus através da sua palavra, ainda em vida. Como resultado, agora eles estão em condenação eterna. Porque, olha, se de fato Jesus vai pregar para os mortos depois da morte dessas pessoas, para que então ele enviou os profetas aqui para ensinar o arrependimento? Para que tem a igreja pregando que Jesus vai voltar? Que as pessoas precisam se arrepender. Se quando essas pessoas morrerem, elas ainda vão ter uma oportunidade de reconhecer Jesus depois da morte. Não faz sentido de acordo com a história bíblica. É por isso que a gente leu lá em Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se o juízo. Não tem outra oportunidade. O que nós temos que decidir a respeito da nossa eternidade, céu e inferno, bem-aventurança ou condenação, é hoje, enquanto a gente tem a condição de dar essa resposta. E outra coisa, e isso, com base nisso, a gente entendendo isso, aumenta mais a nossa responsabilidade enquanto igreja de Jesus. Por quê? Porque, pensa, nós somos o Noé. A gente está sabendo que vai vir um dilúvio aí, porque Deus falou com a gente que vai vir. E a gente está na nossa arca, e a gente não precisa, não tem que falar que vai vir um dilúvio para as pessoas que estão aí. As pessoas estão passando aqui na frente, estão vendo o que está acontecendo. Quer dizer, nessa analogia que eu estou fazendo, a gente está construindo a arca aqui, está todo mundo trabalhando, construindo, as pessoas estão passando e estão olhando, o que está acontecendo aí? Aí a gente fala, não, vai vir um dilúvio aí, vocês precisam se arrepender e entrar na arca aqui com a gente. Aí as pessoas, não quero não, aqui vai chover, nunca choveu, que história é essa de chover? É o que as pessoas falam, né? Mas a gente não deve, independentemente da resposta das pessoas, deixar de fazer o que a gente tem que fazer, é falar que o dilúvio vai vir. Agora, o que elas vão fazer com essa informação não é problema nosso. Só que elas precisam ouvir, precisam saber. Vocês estão entendendo ou não? Aí a nossa responsabilidade aumenta, né? Se não aumenta, deveria. Então deu para entender isso aqui? Que essas pessoas aqui não são nada de espíritos que estão lá no inferno e Jesus foi lá? Não é isso que o texto está falando? Outro texto aqui, ó. Um outro texto que essas pessoas que falam que Jesus foi no inferno usam para justificar isso, né? Então eles usam lá o texto de Atos 2, 27. Olha o que está escrito. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui é o apóstolo Pedro pregando, usando uma fala de Davi, se referindo a Jesus. Então, se a gente ler só esse versículo aqui, pois não deixarás a minha alma no inferno. Como Pedro está falando de Jesus, então quer dizer que a alma de Jesus está no inferno. Olha isso. Então quer dizer que Jesus está no inferno. Essa é uma interpretação que eu estou fazendo de forma isolada, só lendo esse versículo aqui, tá? Nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Aí você fala, não, realmente, Jesus, a alma de Jesus ficou lá no inferno um tempo. Mas, beleza, agora vamos ler em outra versão. Aqui, se eu não me engano, é a revista atualizada. Aqui já é na NVI. Olha numa outra versão esse versículo. Porque tu não me abandonarás nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Já perceberam que aqui já muda o entendimento? Aqui está inferno, ó. E aqui está sepulcro. É diferente ou não é? É diferente. Então veja, como eu falei para vocês, isso aqui foi um problema, né, de tradução. As traduções mais antigas traduziam esse termo inferno, que é latim, né, inferno, que é regiões inferiores. O Hades. O correto é esse termo, porque esse termo é o grego original. Essa versão ela só transliterou o termo, não traduziu o termo. Então o termo correto que está no original é Hades. O que é o Hades? O Hades ele pode ser entendido como esfera dos mortos,
como sepultura e como lugar de condenação. O que é que vai fazer eu entender do que essa palavra Hades está se referindo? O contexto. E o contexto aqui, não só do que o Pedro está falando, mas o contexto bíblico, que vai me remeter até a fala de Davi, porque essa é uma fala de Davi, é um salmo de Davi. O contexto vai dizer que esse inferno aqui, ele tem que ser traduzido, o termo original é Hades, e então ele tem que ser traduzido como? Como sepultura. Porque ele morreu, só que ele não vai ficar morto. Jesus, olha só o que ele está falando. Jesus morreu, mas ele vai ficar morto? Não. Aí ele está usando uma fala de Davi para fazer um contraste com a própria vida de Davi. Aí ele chega a falar nesse contexto, se vocês verem, o Pedro chega a falar, Davi, a sepultura de Davi está entre nós. Quer dizer, Davi morreu e continuou morto. Só que Jesus não. Jesus morreu, mas ressuscitou. Por quê? Porque Deus não abandonou ele no sepulcro. Deu para entender aqui ou não? Está falando de sepultura. Mas vai ficar mais claro, O que esse texto está falando? Que Deus não vai permitir que Jesus fique morto e nem que o seu corpo entre em decomposição, porque o que foi que aconteceu, né? Jesus morreu na sexta e no domingo pela manhã ele já estava ressuscitado. Não deu tempo dele se decompor. Diferente ao contrário do Davi. O Davi morreu e continuou morto. Se decompôs. Vamos entender melhor, Atos 2:31, que é o texto que a gente leu, é outro texto bastante utilizado para defender que literalmente Jesus desceu ao inferno. O texto registra a pregação do apóstolo Pedro no Pentecostes. Em sua pregação, o apóstolo diz que a alma de Jesus não foi deixada no inferno, nem seu corpo viu corrupção. Mas a palavra inferno traduz novamente o grego Hades, que é o que a Marlene leu, que nesse contexto originalmente se refere à sepultura. Nada mais que a sepultura, onde a pessoa é enterrada. Em outras palavras, o apóstolo fala que Jesus não foi deixado em estado de sepultado. Por quê? Porque ele ressuscitou, meu Deus do céu. Só por isso. Ele morreu, mas ele foi para a sepultura, mas ele ficou lá. Então, é isso que ele está falando. Vale saber também que nesse texto o apóstolo Pedro está citando Salmos 16, 8 a 11, que é a fala de Davi. Vamos ler, por favor? Pedro está citando Davi. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu o ajude. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Beleza, esse salmo é um salmo de Davi, e é um salmo de Davi falando que ele confia em Deus, né? Aí ele chega assim, ele confia tanto em Deus que ele entende que Deus não vai deixar a sua alma, como é que está na sua versão? Entre os mortos. Só que esse salmo que Davi está falando, Davi está se referindo a ele ou ele está fazendo um salmo profético, um salmo messiânico? Um salmo profético, porque ele está falando, mas ele não está falando dele, Davi. Por quê? Porque simplesmente Davi morreu e continuou morto. Mas esse salmo que Davi está falando, ele é um salmo profético que está apontando para quem? Para Cristo, para Jesus. Por quê? Porque Jesus sim é aquele que vai morrer, só que ele não vai permanecer na morte.
E aí o Pedro faz esse contraste nessa pregação. Então ele interpreta a profecia de Davi acerca da ressurreição do Messias, porque Davi, embora ele esteja pensando nele, ele está falando do Messias. Isso então é um salmo profético, de tantos que existem. É um salmo profético messiânico, porque ele está falando do Messias. Por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? Essa fala é de quem? Mas essa fala não é de Jesus, essa fala é do Salmo. É outro salmo messiânico. Quando a gente fala que a Bíblia toda aponta para Jesus, não é mentira, é verdade. Os salmos estão falando de Jesus. Inclusive, Jesus repete muitas falas dos salmos. Então, Pedro interpretou isso aqui, O Davi falou que Deus não deixaria sua alma na morte, mas Davi não estava falando dele, Davi está falando do Messias. E por que Davi não estava falando dele? Aí Pedro responde, porque o túmulo de Davi está aqui. Ele morreu e continua morto. Mas Jesus não. Ao fazer isto, ele aponta para o contraste entre o túmulo de Davi, em Jerusalém, e o túmulo de Cristo, que está vazio. Porque Deus o ressuscitou dos mortos. É isso que esse texto está falando. Isso está em Atos, né? Atos 2, 31, né? Foi o que eu falei? Pedro pregando, né? Vocês querem? Abre aí para mim, comigo. Pode ser o 29, só para encerrar esse assunto aqui. 29. Acharam? Olha o que diz. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Pedro falando. Então, o Davi fez um salmo, mas esse salmo não está falando dele. Ao 30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de quem? De Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Entenderam agora o que Pedro está falando? Embora Davi tenha falado esse salmo, Davi estava profetizando, falando da ressurreição do Messias. Não dele próprio, Davi, mas do Messias. Por quê? Davi continuou morto. E Jesus? Jesus não. Então, não deixará minha alma no inferno, quer dizer, é tudo isso que a gente falou. Quer dizer que Cristo não ficaria na sepultura, mas ele voltaria a viver, ressuscitaria. É isso que esse texto está falando. Não está dizendo nada, ensinando em momento nenhum que Jesus foi no inferno e ficou lá. Ok? O último texto, para a gente mudar o assunto. Um outro texto também, que é o terceiro, né, que as pessoas usam para dizer que Jesus foi lá no inferno, é esse aqui, Efésios 4, 8 a 11. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e condenou e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Normalmente eles usam até esse versículo aqui, até aqui, Na verdade, eles pegam esse versículo aqui para dizer que Jesus foi no inferno, Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Falando de Jesus, né? Então, eles interpretam assim, regiões inferiores da terra como o inferno, quer dizer, Jesus foi lá no inferno e levou o cativeiro, tal, salvou as pessoas lá do inferno e levou para Deus. Só que o texto está falando isso? Não está falando isso. O que ele está falando? Ele está falando do ministério de Jesus. Por quê? Jesus, ele, conforme Filipenses, a gente lê em Filipenses, e lá, nesse texto de Filipenses, a gente chama isso na teologia de kenosis. O que é kenosis?
É esvaziamento. A palavra kenosis quer dizer esvaziamento. Então Jesus se esvaziou de si, quer dizer, ele deixou a sua glória, e ele desceu até aqui a gente, foi morto pela gente, espancado pela gente, morreu nas nossas mãos, falo seres humanos, e depois disso o que aconteceu? Ele volta. Então quando ele fala que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, está falando do quê? Da posição que ele tinha, até onde ele veio, para depois ele ser exaltado. É mais ou menos isso aqui, ó. Jesus já existia, ele é pré-existente porque ele é Deus e ele é eterno. Ele passou a existir quando ele nasceu como um bebê em Belém? Não, ele já existia eternamente, ele é Deus. Ele tem um atributo da eternidade. Então, olha, em seu estado de pré-existência com Deus, lá na glória, compartilhando a glória com Deus. Lá na criação, lembra que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus? Tudo que foi criado foi por meio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Ele estava na criação com Deus e ele foi o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Então ele está lá com Deus, pré-existente. Só que existe um plano aí, um plano redentivo, um plano da salvação. E esse plano vai ser executado por cada uma das pessoas da divindade. O Deus Trino, então, se lança em missão para salvar a humanidade. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cada um assume um papel de protagonista nesse grande projeto. Para quê? Para salvar a humanidade. Então a primeira pessoa que aparece para a gente, que se revela, é o Deus Pai, como protagonista dessa grande história. Ele aparece então para Abraão, e a partir de Abraão ele começa a escrever todo um roteiro, né? Ele se mostra para Abraão, tal, constitui uma nação. E ele então é o quê? É o protagonista dessa história que a Bíblia conta, o Pai. Só que chegou o momento em que a vez do protagonismo não é mais do pai, agora é de quem? Do filho. O filho, então, agora é que vai entrar na história. E como é que ele entra na história? Encarnando. O que é encarnar nesse contexto? Assumir um corpo humano, até porque até então ele não tem corpo humano. Mas ele é Deus, mas ele não tem corpo. Ok? Mas ele assume um corpo humano para quê? Para salvar os humanos. Se você vai salvar o humano, você tem que ser um humano. Não é isso ou não? Então ele assume um corpo humano. Então, a partir desse momento, ele começa o seu esvaziamento, porque ele é Deus eterno, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, mas ele deixa tudo isso lá e assume um corpo humano limitado, um corpo falível. Então, ó, aí ele começa a descer, né? Lembra que ele desceu às regiões mais inferiores, né? Olha lá. Então ele começa a descer, ó. Ele encarna, ele é batizado, ele anuncia o reino, ele foi crucificado, ele morreu e foi sepultado. Aqui ele desceu às regiões mais baixas da terra nesse sentido. Ele chegou até o ponto de ser morto. Mas ele é Deus. Estão vendo essa descida dele aqui? Então ele morreu e foi sepultado. E aí o que aconteceu em seguida? Ele ressuscitou, aí ele começa a sua ascensão, ou assumir aquilo que ele era antes, né, da morte, ou antes de encarnar melhor. Então ele ressuscita, ele ascende aos céus, ele senta à direita do Pai, ele intercede por nós, ele vai voltar e reinará eternamente. Então, o que o Paulo está falando quando diz que ele desceu às regiões mais baixas da terra? Exatamente isso, ó. Ele desceu para quê? Para que ele saiu daqui e veio para cá? Para quê? Essa é a hora que vocês respondem. E ele fez isso? Por isso que ele levou consigo cativeiro. Quer dizer, o que ele veio fazer aqui? Ele veio de lá onde ele estava, desceu até o nosso nível para quê? Para levar a gente com ele. Aí foi isso que ele fez. Por isso que ele levou cativo o cativeiro. E tem mais, esse texto aqui não fala só disso, fala também da organização da igreja. Porque é o que o pessoal que usa esse texto para dizer que Jesus foi no inferno não lê. Porque na sequência você vai ver que, olha, esse mesmo Jesus que veio de lá, desceu até o nosso nível,
morreu por nós, nos resgatou, nos levando com ele, esse Jesus, ele deixou aqui o seu corpo, que é a sua igreja. E para isso, e para conduzir essa igreja, e para orientar essa igreja, ele concedeu dons aos homens. Que dons são esses? Ele deixou para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para orientar e conduzir o povo dele, a igreja dele, para que no momento certo ele volte e a igreja esteja preparada para esse encontro. Vocês estão entendendo ou não? Então esse texto fala que Jesus, do ministério de Jesus, que ele veio até aqui, ele morreu, ressuscitou, e ele enviou o seu Espírito vai conceder dons à igreja, porque quem concede dom é o Espírito Santo. Tanto os dons do Espírito como os dons ministeriais são dons que o Espírito concede à igreja, que faz parte desse processo de preparação da igreja, para que a igreja possa se encontrar com o noivo no dia do casamento. Porque o que o Espírito está fazendo? Lembra que a gente falou que cada pessoa da Trindade, cada pessoa da divindade assumiu um papel de protagonista nessa história toda? Primeiro foi Deus se revelando, não é? E depois, o Filho veio, não foi? O Filho não veio? O Filho cumpriu o seu ministério? Assim que ele cumpriu... Sim, desculpa. Ele voltou a ser Deus, mas agora ele é Deus em carne. Ele é um representante da humanidade lá diante de Deus. Da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o único que possui um corpo, que vai continuar com o corpo para sempre, é Jesus, é o Filho. Então ele assumiu um corpo e ele ressuscitou com esse corpo e ele foi para Deus com esse corpo. E ele prometeu que vai transformar a gente num corpo igual dele, para morar com Deus. Você entendeu? Então, assim, ele veio, cumpriu o ministério. Então, eu falei para vocês que cada pessoa da divindade assumiu um papel de protagonismo nessa história que a Bíblia conta. Primeiro foi o Pai se revelando ao mundo por meio de Israel. Quando Deus cumpriu o seu propósito, ele envia o Filho, que é a segunda pessoa da divindade, que assume um corpo humano. Ele então passa a ser o protagonista dessa história. Então ele cumpre o seu ministério, ele morre, e quando ele morre ele ressuscita, ele dá as últimas instruções, e o que ele faz em seguida? Ele volta para Deus, porque ele já cumpriu a sua parte no projeto, no plano redentivo. Mas o que ele faz em seguida? Ele e o Pai enviam a terceira pessoa da Trindade, ou o terceiro protagonista, que no caso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele veio substituir Jesus. É ele, então, agora, que age no mundo. Nós estamos, então, na dispensação do Espírito, ou no tempo do Espírito, ou na época do Espírito. É o Espírito responsável por preparar a igreja para que a igreja possa encontrar com Jesus no casamento que vai acontecer quando Jesus voltar, usando essa analogia. Então, o Espírito Santo é aquele que é responsável hoje por tudo que envolve vida cristã. É o Espírito Santo o responsável. Por quê? Só existe salvação se o Espírito Santo convencer o pecador. E a Bíblia fala, Jesus fala, João 16, que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então só existe salvação por conta de quem? Do Espírito Santo, que convence o homem de que o homem é um pecador. Assim que o Espírito Santo convence a pessoa de que ela é uma pecadora, essa pessoa se arrepende. Quando essa pessoa se arrepende, Efésios vai falar e Coríntios vai falar que a partir do momento que essa pessoa ouviu o Evangelho, e quem é que usa as pessoas para pregar o Evangelho? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usa a gente com a palavra, com os dons que ele concede. Os dons que o Espírito concede da pregação, a gente prega. A pessoa, ela ouve o Evangelho, que o Espírito usou a pessoa, a igreja, para pregar. E a gente prega o Evangelho usando que base? A Bíblia.
E quem foi que inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Então, ó, a Bíblia que o Espírito Santo inspirou, a gente lê, a gente é usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. A gente pregando o Evangelho, as pessoas ouvem, elas se arrependem. Quando elas se arrependem, quer dizer que o Espírito Santo convenceu ela do pecado delas. Então, quando elas se arrependem, elas nascem de novo. Ou elas são regeneradas. E quem é que regenera a pessoa? O Espírito Santo. Aí a pessoa é regenerada. A pessoa, ela nasce de novo. Então, agora ela vai ser batizada. A partir do momento que ela é batizada, o que acontece com ela? O Espírito Santo vem e batiza ela, no sentido de dar capacidade para que ela possa ser um instrumento nas mãos de Deus, na obra de Deus. Então o Espírito Santo agora vai usar essa pessoa que se converteu para quê? Para trazer outras pessoas. Vocês observam que tudo que envolve a vida cristã é obra do Espírito Santo? Por quê? Porque nós estamos na era do Espírito. É o Espírito Santo responsável por salvar esse mundo, por preparar a igreja, por santificar a igreja, por equipar a igreja com dons espirituais, com dons ministeriais, apóstolos, profetas, são dons do Espírito, para preparar a igreja, para que a igreja possa pregar o Evangelho, e o Evangelho é pregado, e quando o Evangelho é pregado, as pessoas se convencem, e se as pessoas se convencem, é o Espírito que está convencendo, quer dizer, é o Espírito que faz tudo isso. E como é que a gente acha que pode viver uma vida com Deus sem o Espírito Santo? Se é Ele que faz tudo. Vocês estão entendendo? E quem é que vai levar a igreja para encontrar Jesus? O Espírito Santo, porque Apocalipse final diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo está preparando a noiva. Então, o Espírito assumiu esse papel de protagonismo. Até quando? Até Jesus voltar. Vocês estão entendendo? Então é isso que esse texto fala. Fala do ministério de Jesus, o kenosis, né? Ou seja, seu esvaziamento, ele deixou sua glória, veio até nós, cumpriu o seu propósito e agora ele voltou para Deus no seu lugar de início, né? Como Deus, compartilhando a glória de Deus, e agora ele enviou o Espírito está aqui para nos preparar para o grande casamento. É isso que esse texto fala. Está falando nada de que Jesus foi no inferno. Levar cativo o cativeiro, ou seja, pregar para aquelas pessoas que estão lá no inferno e levar elas com ele. Não é isso que o texto está falando. Ok? Pode inventar isso em qualquer outro lugar, menos aqui. Porque aqui está claro. Tudo bem? Deu para entender isso aqui então? Jesus não tem nenhum lugar que tenha um respaldo bíblico com texto e contexto que diz que Jesus foi no inferno. Não tem. O que as pessoas ensinam é conjecturas. São coisas que elas inventam fora do contexto. Ok? Jesus, quando morreu, foi para onde? Foi para Deus. Ele fala, né? Por um ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo onde? No inferno? No lago de fogo? Estará comigo aonde? Então pronto. Então para onde que ele foi? Para o paraíso. Foi para lá que ele foi. Ok? Vamos para a segunda parte, a parte final. Nós vamos ter lembranças após a morte? Essa é uma pergunta que a gente faz também, né? A gente ouve dizer o pessoal falando que vai ter tipo de uma amnésia gospel, né? Na eternidade. A gente não vai lembrar de nada. Não vai lembrar quem a gente é, ou quem a gente foi, quem a gente... Tipo assim, né? Uma amnésia mesmo. Vou esquecer de tudo. Mas será que isso faz sentido? Vocês acham? Parece que não, né? Que sentido faz, né? Tipo, eu vivi minha vida toda aqui e na eternidade eu não lembrar quem eu fui aqui. Se isso é verdade... Oi? Na condenação, né? Então, não faz mesmo... Porque, tipo assim, se eu não vou lembrar quem eu sou, quem eu fui, pelo menos aqui nessa vida, então não importa o que eu seja aqui. Não é? Porque se eu não vou lembrar após a morte quem eu sou, então eu posso ser qualquer coisa aqui, eu não vou lembrar mesmo. Isso faz algum sentido? Não faz. Vamos lá. Iremos nos reconhecer no céu?
Esta é uma pergunta que desperta a curiosidade de muita gente. Alguns dizem que não, que não iremos nos reconhecer no céu, com base numa interpretação do texto de Isaías 65:17. De novo, ó, as pessoas insistem ainda em ficar fazendo doutrina em cima de versículo isolado. Esse é o problema. Insiste nisso. Não, é que, cara, tá. Vamos ler esse texto aqui. Isaías 65:17. E depois outro, abra aí, Jeremias 31:34. 17. É. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Beleza. Usa esse texto aí, dizendo que esse texto está falando do novo céu e nova terra. Está falando que não me lembrarei, como é que é? As coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Então pega esse versículo e vai falar, tá vendo? Ó? Ninguém mais vai lembrar de nada do passado. Mas lê agora, Fernanda, um versículo, a parte final do versículo anterior, do versículo 16. Finalzinho. Parte B, né, que fala. Todas as questões passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. As coisas passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Essa fala de quem será? É de Deus. Se você ler o contexto, você vai ver de Deus. Então, aí, o finalzinho do versículo 16 já está falando. Já está falando. Por quê? Quem é que vai esquecer das coisas? Com base nisso que você está falando aí. Ó, o finalzinho. Lê o finalzinho de novo. Estarão ocultas aos meus olhos. Quer dizer, aquilo que passou, eu não vou lembrar mais. Que é o que o versículo 16, 17 vai falar. Pode ler o 17 agora, por favor. Pois veja, criarei novos céus, nova terra, e as coisas passadas Pode ler. não serão lembradas, jamais virão à mente. Mas não serão lembradas por quem? Com base no versículo anterior. Então quem é que vai esquecer das coisas? Somos nós ou é Deus? Ó, a gente está interpretando já com base no contexto. Então o que esse texto está falando? Que é Deus que vai esquecer, não é a gente. Mas Deus vai esquecer o quê? Será que Deus esquece alguma coisa? Parece que não. Mas ele está usando uma linguagem figurada para dizer o quê? Jeremias 31:34 vai dizer. Vamos ler, quem achou? Nem alguém ao Senhor dizer, conheci ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor aqui até o maior, diz o Senhor. Eu tive que perdoaria a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então o que Deus está falando? Que ele nunca mais vai lembrar do quê? Então quem é que vai esquecer? Deus, do quê? Quer dizer que o que ficou para trás, o que ficou para o passado, ficou para o passado. Deus, ele nos perdoou de uma forma que tudo que nós fizemos foi esquecido no passado. Ele não tem mais lembrança de nada. Quer dizer, Deus está falando, ó, o que eu perdoei, está perdoado. Quer dizer, eu esqueci. O que vocês fizeram mesmo? Nem me lembro. Deus falando, né? Eu interpretando Deus aqui. Vocês estão entendendo o que esse texto está falando? Não é a gente que vai ter amnésia, é Deus falando de forma figurada ou de forma... eu esqueci agora a figura de linguagem que ele usa para falar isso. Mas ele está usando uma figura de linguagem dizendo, eu não vou esquecer mais, eu não vou lembrar mais o pecado de vocês. O novo céu na nova terra é um lugar onde não tem mais nada de pecado. E nem eu vou lembrar que vocês algum dia foram pecadores. É esse o esquecimento que vai haver lá no novo céu na nova terra. Não que a gente vai ter amnésia. Mas vamos seguir aqui, ó. Já outros afirmam que certamente nos reconheceremos no céu, pois caso contrário, a própria redenção não faria sentido, Eu fui salvo porque mesmo quem eu era? Eu era um pecador? Eu não lembro o que eu fiz. Não, e tem mais, e no julgamento? Porque nós seremos julgados. Eu vou ser julgado pelo quê? Se eu não me lembro de nada. Chegou lá no céu, aí eu vou lembrar das coisas, tá? Só que aí eu
vou lembrar que você é meu pai, você vai continuar sendo meu pai, vai Boa pergunta. continuar. Não, é uma boa pergunta, mas faz parte tá dentro daqui da resposta do material. Mas eu vou pedir para Deus para continuar sendo seu pai lá na eternidade, é, porque a minha vida sem você não é nada. Se eu vou, se eu vou poder? Aí eu não sei, você tem que falar com Deus, mas da Lana eu vou pedir para Deus. Fala, Deus, deixa a Amanda morar lá na minha mansão, que eu vou ter uma mansão, né? Lá, né? Na visão do pessoal, vamos ter mansão lá. Então eu vou deixar para Deus deixar ela morar comigo na minha mansão lá, que você vai. Nós vamos andar na rua de ouro junto, de mão dada, nós dois. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, ó. E o que a Bíblia diz sobre isso? Vejamos. Vamos responder essa pergunta que você fez, tá? Ó, a Bíblia indica claramente que iremos reconhecer uns aos outros na eternidade. Eu vou dar aqui alguns argumentos. Primeiro, essa história de Davi, né? Ó. Ao falar da morte de seu filho recém-nascido, o rei Davi admitiu que ele só poderia encontrá-lo novamente na eternidade. Lembra que o Davi teve um relacionamento lá com a Betseba e o filho dele ficou doente e acabou morrendo? Quando o bebê morreu, o Davi teve uma atitude diferente, né? Falou assim, enquanto o bebê estava doente, o Davi estava orando, prostrado, não comia, não bebia, não fazia nada. Quando o bebê morreu, o Davi se levanta, toma um banho, vai comer, vai viver sua vida. Aí o pessoal que servia ele falou, estranho, né? Tá maluco? A criança morreu agora, que ele tem que ficar triste. Aí ele fala, não, ele morreu. Agora a minha esperança é o quê? A minha esperança é encontrá-lo novamente. Onde? Na eternidade, é o que diz lá Samuel. Não vamos ler por causa do tempo, mas Davi fala isso. Então assim, se a esperança do Davi é encontrar a criança na eternidade, quer dizer que ele pressupõe que ele vai reconhecer essa criança na eternidade, não é? Porque se ele não vai reconhecer que é o filho dele que morreu, então não faz sentido ele ter essa esperança e ter essa atitude que ele teve. Se ele não vai reconhecer lá. Porque se ele não vai reconhecer, ele vai lá, chegar no céu, vai falar, vai ver o bebezinho lá, que bonitinho, quem é esse bebê? Ah, é seu filho, Davi. Filho? Eu tive filho? Eu não lembro quem é essa criança. Faz sentido isso? Não faz, irmão, não faz. Aqui, aí ele fala assim, ó, como... então, eu falo assim, não, é o seu filho lá com a Betseba. Betseba? Quem é Betseba? Não conheço, não lembro. Isso chega até a ser ridículo. Como ele poderia expressar essa certeza se não pensasse que no céu poderia reconhecê-lo? E ele tinha essa confiança de encontrar a criança na eternidade, tanto é que ele mostra isso, né? Ele muda totalmente a sua atitude quando a criança morre, porque agora a esperança é encontrar a criança na eternidade. Beleza? Aqui deu para entender? Um outro argumento aqui, ó. Jesus também fala da bem-aventurança eterna, indicando um grande banquete onde nos assentaremos à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Isso está em Mateus 8, 5 a 11. Jesus está falando que nós vamos participar de um banquete, e nesse banquete quem vai participar? Abraão, Isaac, Jacó. Ó, aqui Jesus já está dando uma resposta para uma outra pergunta que a gente não fez agora, mas a gente sempre faz. No céu vai ter comida? Hã? Ué, se ele está falando de um banquete, nós vamos fazer um banquete. O que é um banquete se não é comer junto? Mas no céu a gente vai. Aí, eu não vou admitir que a senhora fale isso, porque a senhora assistiu todas as aulas. Na eternidade nós não seremos almas, nós seremos pessoas. Então eu vou dar a chance da senhora refazer essa sua fala. Se a gente vai ter corpo igual ao de Cristo. Entendeu? Então tá bom, então a culpa é minha. Eu adoro.
E não é pecado, desde que se não é exagerado, não é pecado. Então, por que não teria? Então, ó, e Jesus está falando, ó, vai ter um banquete lá. E nesse banquete, nós vamos encontrar com Abraão, com Isaac e com Jacó, nesse banquete. Isto implica na ideia de que reconheceremos Abraão, Isaac e Jacó. Se seremos capazes de reconhecer pessoas que nunca vimos, né? A gente nunca viu esses caras. Quem dirá aquele com quem convivemos, né? Quer dizer, a gente vai sentar na mesa lá, vamos comer aqui, pessoal, esse aqui é o Abraão, esse aqui é o Isaac, esse aqui é o Jacó. Aí a gente vai falar, what? Quem são esses caras? Lá da Bíblia, lembra da Bíblia, os caras da Bíblia? Bíblia? O que é a Bíblia? Vocês estão entendendo isso? Agora, uma vez que a gente reconhece, ó, esse aqui é o Abraão, o Isaac e o Jacó. Jesus apresenta eles pra gente. Aí a gente vai falar, caramba, ó, Abraão, e aí, Abraão, como foi? Como foi lá aquela história do anjo aparecer para você lá e falar que você ia ter um filho? Como é que foi isso aí? Porque a gente vai saber quem é, né? E o Isaac? Ô Isaac, como foi aí o seu pai levar você lá? Fala a verdade, naquela hora que ele falou lá do sacrifício, ali você tremeu, não tremeu não? Né? E o Jacó? E aí, Jacó, como foi você trocar uns catinhos de papo com um anjo? Como é que foi essa briga aí? Então, quer dizer, faz parte do que? De uma memória. É bom a gente... Exatamente, perfeito. É bom ler a Bíblia, porque você vai ter assunto para falar com esses caras. Se você... tá aqui o Abraão, não sei, nunca li a história de Abraão. Você não vai ter nem por que falar com o Abraão. Não vai ter resenha com o Abraão. Entendeu? Mas então, quer dizer, então a gente vai saber quem são esses caras. Se a gente vai saber quem são esses caras que a gente nunca viu, será que a gente não vai reconhecer as pessoas que conviveu com a gente? Entendeu? Outro. Na transfiguração de Jesus, evidentemente o texto bíblico revela que Moisés e o profeta Elias se reconheceram. Além do mais, eles também são reconhecidos pelos discípulos. Quando Jesus se transfigura, aparece ali Elias e Moisés. Os discípulos sabem que são Elias e Moisés. O texto não fala como eles souberam dessa informação, talvez Jesus tenha falado, ou não, ou eles próprios tenham falado, mas eles se reconheceram. Tanto os discípulos reconheceram que era Elias e Moisés, como Elias e Moisés se reconheceram. Tipo, você é o Moisés? Eu sou Elias, prazer. Não foi assim, lógico, né? E eu sou Jesus. Então, quer dizer, Jesus, Moisés e Elias. Imagina essa conversa. Que conversa seria essa? Né? Eles se reconhecem ali. E por que Moisés e Elias? Elias representando os profetas. E Elias morreu? Elias morreu? Não, não morreu. Elias não morreu. E o Moisés morreu? Moisés morreu? Morreu, Moisés morreu. A Bíblia fala que ele morreu. Então por que Moisés e Elias? Porque o Moisés representa quem? Aqueles que já morreram. E o Elias? Aqueles que ainda não morreram. E esses dois grupos estão sendo salvos. Por quem? Por Cristo que está ali. Entendeu? E os discípulos reconhecem, eles se reconhecem, quer dizer, tem uma memória. Vamos passar mais um, para dar tempo. Você viu? Quarto aqui, ó. Acho que essa aqui é o mais emblemático, né? É o mais... Hã? Elias não morreu, ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo, não é isso? Não, não é isso não. No redemoinho. Mas ele não morreu. Não foi. Ele foi levado no redemoinho. Que ele foi separado do Eliseu numa carruagem de fogo. Tipo, eles estão andando ali, tal, aí vem uma carruagem de fogo e separa os dois. Na hora que ele é separado, vem um redemoinho e leva o Elias embora. Deve ter sido estranho, né? De repente vem um cavalo doido, passou no meio deles. Se foi, aí vem um redemoinho e levou. É isso que aconteceu. E ele não morreu, tá? A Bíblia só fala de dois personagens que não morreram, que não enfrentaram a morte. É o Elias e o Enoque. O Enoque era amigão de Deus mesmo, parceiro mesmo,
fechado com Deus, que um dia Deus, o texto fala assim, ó, Deus o tomou para si. Da ideia assim, tipo, eles estão lá andando junto, Deus só quer saber, vem para cá, vamos conversar aqui. Hã? Quase não é falado, mas foi um cara que andou com Deus ao ponto de Deus falar, Deus o tomou para si, tipo assim, ó, eles estão lá junto, andando, caminhando, aí Deus fala, mano, vem pra cá, vamos tomar um café nós aqui na minha casa. Tipo, Deus pegou ele, puxou ele, e o cara foi. Aí nunca mais se ouviram falar de Enoque, tá lá tomando café até hoje com Deus, o Enoque. Então, dois personagens, Enoque e Elias, que não morreram, ok? Quarto aqui, ó, na história do rico e Lázaro. O homem rico reconhece Lázaro e Abraão e se lembra de que na terra havia deixado 5 irmãos. Isso aqui a gente já falou, né? O rico, tanto o rico que morreu, que está na condenação, ele lembra que tem irmãos, não é? Lembrou que tem irmãos e lembrou que os seus irmãos não são crentes. Ele não só lembrou dos irmãos, lembrou da vida dos irmãos. Por quê? Porque ele fala para o pai Abraão mandar o Lázaro ir lá pregar para eles, porque sabe que se eles continuarem naquela vida, eles vão para o mesmo lugar do rico. Quer dizer, ele lembrou que tem irmãos, lembrou da vida dos irmãos, né? Ele reconheceu Lázaro, lá com Abraão não reconheceu? Então, como é que eu posso dizer que eu vou ter uma amnésia? Não dá. Outro. É que esse slide é antigo. Foi 9:30? Vamos encerrar aqui, acho que esse é o último. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, o apóstolo Paulo conforta seus leitores justamente sobre a questão de seus familiares que já tinham partido para o Senhor. Que sentido faria esse conforto se os crentes na eternidade nunca mais iriam reconhecer uns aos outros? É só ler aqui, ó. Paulo está falando, ó, fiquem tranquilos que os seus parentes, eles estão na eternidade com o Senhor. E quando vocês forem para lá, vocês vão encontrar com eles lá. Quer dizer, Paulo está confortando os discípulos com isso. Então, não faz sentido ele confortar se eles não vão se reconhecer. Tudo bem? Acho que agora acabou. O pastor Dorival está falando ainda, então ainda... Ah, não, aqui é o último. Agora sim é o último, ó. Por fim, o apóstolo Paulo fala que no céu sua coroa e alegria serão seus filhos espirituais. Isto é, as pessoas convertidas por meio de seu ministério. Aí está aqui a referência, ó. Em outras palavras, os missionários sentirão uma alegria suprema quando contemplarem os frutos de seus esforços missionários diante de Deus. Quer dizer, assim como Paulo a alegria de Paulo é reconhecer aquelas pessoas a qual ele pregou lá na eternidade, e isso vai servir de alegria para eles, os missionários que pregam, nós que pregamos, e que as pessoas ouvem Jesus através de nós e aceitam Jesus, nós vamos nos alegrar de ver essas pessoas lá na eternidade, porque nós vamos reconhecê-las. E vamos saber que foi a gente que pregou para elas. Tudo bem? Então assim, como é que vai ser na eternidade? Para encerrar, pode se colocar de pé, a gente já vai encerrando para orar. Parece que na eternidade a gente não vai ter mais os mesmos laços que nós tínhamos aqui de família. Por exemplo, lá no céu não se casa, não se deu em casamento. Então, o nosso casamento vai durar até aqui. Eu lamento dizer para você, tá, Alessandro? Nosso casamento vai ser só até aqui. Lá na eternidade eu vou estar de boa lá, solto, tá? Você também. Na eternidade. Não vai ter os laços de casamento na eternidade. Então não vai ter isso. E parece ser também que não vai ter os graus de parentesco, assim, de paternidade e maternidade. Não vai ter também, parece, tá? Por que que não? Porque o que dá a entender, o que a Bíblia fala, porque ela também não é clara com relação a isso, é que haverá uma só família. É uma família só, a família de Deus. Então todos lá serão irmãos. Então não vai ter mais essa maternidade, paternidade. Parece que todo mundo vai ser irmão pertencente de uma família. Tá? Mas no seu caso eu vou falar com Deus. No seu caso não da Amanda, eu vou falar com Deus pra gente fazer um puxadinho lá na minha mansão, pra você morar comigo. Tá bom?
Então é isso, vamos orar para a gente encerrar, vamos tomar café lá. Então essa é a nossa última aula comigo, né? Mas a gente ainda tem na ceia, vai ser aqui em cima com o pastor Dorival, e na despedida, por favor, vocês estejam, que nós estaremos lá embaixo, dia 14, se eu não me engano. Tá bom? Que é a última aula. Aí, ano que vem, Deus proverá. O ano que vem pertence a Deus, não sabemos o que acontecerá, mas amém. Se a gente se encontrar por aí, vai ser de grande alegria para mim. Vamos orar? Eu vou orar então. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, obrigado por mais esse ensino, por essa série que se encerra, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Eu peço que o Senhor continue abençoando meus irmãos. Obrigado, Senhor, que nós possamos ter um dia abençoado, um culto abençoado, um café abençoado, e que mais uma vez, Senhor, o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, Deus abençoe. Vamos tirar foto, tá? E não vamos esquecer de tomar café e vamos bater palma. Isso é